Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao nosso CISO Fórum Brasil 2022, painel final do nosso segundo dia de evento. Nós teremos o tema Mulheres em TI e Cybersecurity, a influência positiva das mentoras no empoderamento da mulher. Para esse tema eu tenho como mediadora a Andréa Tomé, que é líder do capítulo brasileiro da ONCE, que será mediadora para a gente. Eu esqueci, tá, André? Mas fala pra gente daqui a pouquinho, quando você entrar, o que significa a ONCE, tá bom? André, eu passo a palavra aí pra você. Obrigado a todos vocês. Um excelente painel a todos. Bom fim de tarde, pessoal. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente está num fim de tarde ensolarado, mas eu estou aqui diante de 3 estrelas. Vanessa Pádua, Silvia Bellio e Fabi Tanaka. E eu vou tentar tirar delas os segredos, né? O que elas ouviram dos seus melhores mentores e mentoras, como elas selecionam esses mentores, que lições a gente tem para tirar dessas mentorias que fazem com que essas mulheres sejam tão empoderadas. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Muito boa tarde. Queria começar pedindo uma rodada onde vocês pudessem se apresentar. Vamos começar pela Fabiana, por ordem alfabética? Tá ótimo. Boa tarde, pessoal. Hoje eu sou executiva da área de segurança da informação. Eu atuo na área desde 2007, tenho 15 anos aí de experiência em diversos segmentos, como saúde, varejo, logística, benefícios, meios de pagamento. E hoje, né, como diretora de segurança da informação aqui da Leroy Merlin, eu possuo uma importante atuação aqui corporativa no sistema de gerenciamento, né, de segurança da informação, defesa cibernética, privacidade de dados, e também, né, sou palestrante, docente aí, né, convidada de instituições de ensino tecnológico, como FIAP, Universidade lá em São Caetano e a INSPER também. Então, é um prazer aí estar participando com vocês desse painel, e acredito que vamos sair aqui com conteúdo muito rico hoje, tanto para o público feminino, mas para todas as corporações no geral. Muito bom, obrigada, Fabiana. Vamos a Silvia Bellio. Olá, boa tarde, pessoal, boa tarde, meninas. Bom, é um prazer estar aqui participando desse painel. Meu nome é Silvia Bellio, eu sou CEO e fundadora da Itelitec, trabalho nesse segmento aí há muito tempo, comecei muito jovem aí fazendo eletrônica, a gente nem falava de segurança cibernética nessa época. Há 20 anos já sou a empresa focada em armazenamento e proteção de dados, e agora nos últimos tempos a gente está focando muito nessa questão de segurança da informação, e aí nesse pilar específico aí de segurança cibernética. Além disso, eu faço parte do DUEM, que é um grupo de empreendedoras da Dell, um grupo global. Eu sou organizadora do projeto Conte Sua História, que tem aí alguns livros lançados, entre eles TI de Salto, que quer trazer justamente essa inclusão, né, essas mulheres, né, para a área de tecnologia. Nesse momento a gente já está aí com a 2ª versão publicada, o 3º a caminho, e aqui já ficou o convite nos bastidores para as meninas aí participar da próxima edição, onde a Andréa faz parte aí, é pioneira junto comigo, acreditou no projeto na primeira edição. Então é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho aí da nossa trajetória e como é que a gente pode ajudar a todos, né, não só as mulheres, mas a todos como se apoiar nesse processo aí de mentoria e união. Muitas coisas em comum aqui. A Fabi já foi minha cliente em uma das suas passagens de carreira. Sim. Tenho aí o prazer de ter participado da primeira edição do TI de Salto com a Silvia, e compartilhe o ONCE com Vanessa Pádua. Então, Vanessa, se apresente e também conte, né, a pedido, o que significa o ONCE. Oi, Andréia, Silvia, Fabi, a todos e todas aí que estão com a gente. É um prazer enorme estar dividindo esse palco aqui hoje com essas 3 grandes executivas. Obrigada aí pela oportunidade, para a gente ter uma conversa tão importante para a gente empoderar cada vez mais as pessoas, né? Quando a gente compartilha, a gente está aprendendo aí um montão. A ONCE, né, eu também faço parte da ONCE, como a Andréa bem comentou, é uma ONG maravilhosa, na qual a gente ajuda cada vez mais a empoderar mais mulheres, a empoderar mais pessoas para que façam parte
do mundo de cybersecurity, né? Uma ONG maravilhosa, faz parte aqui da América Latina como um todo. Eu faço parte do Pilar de Talentos, onde a gente traz aí diferentes cursos, treinamentos para os nossos membros, né? É uma ONG que visa cada vez mais, como a gente comentou, não empoderar, mas cada vez mais a gente trabalhar a redução do gap de profissionais que a gente tem no mercado. A gente precisa trazer diversidade, a gente precisa ter diferentes óticas no movimento da tecnologia, isso nos faz pensar melhor, nos faz resolver problemas de uma maneira mais rápida, e é um prazer enorme fazer parte da ONCE, com todo esse time maravilhoso que a gente tem aqui na região. Eu sou a Vanessa, né, uma incansável aprendiz, mãe da Valentina, né, eu tenho uma filha aí maravilhosa de 6 anos, apaixonada por ela, obviamente. O mundo de cyber está aí na minha veia, na minha trajetória, aí nos seus 20 anos, por assim dizer, né? Comecei na área de tecnologia, de infraestrutura per se, que ali foi muito um movimento muito forte ali, quando vamos conectar as empresas, então vamos começar a construir a segurança, né? A gente sabe que veio depois, primeiro a infra, depois a segurança, né? E a gente viu isso muito no mundo de cloud também, vamos para a nuvem e vem segurança depois, né? Então a gente vê alguns ciclos, né, se repetindo em alguns movimentos. A cada 3, 4 anos eu busco sempre me reinventar profissionalmente com novas áreas. Então já trabalhei em diferentes vendors de segurança, integradores, na área de engenharia, de negócio, na parte de canais, né? E há 2 anos e 3 meses, sim, 2 anos e 3 meses eu lidero a área de cybersecurity para a Microsoft na América Latina, um time maravilhoso, que a gente busca cada vez mais a diversidade como parte do nosso grande pilar da companhia, e mais uma vez também aqui na Microsoft, como na ONCE, a gente buscando cada vez mais empoderar as pessoas, né? Então, é um prazer enorme estar aqui, e vamos juntos aqui nessa conversa deliciosa, Andréia. Pessoal, vocês já sentiram que o papo aqui vai ser papo de gente grande, né? Estou até nervosa aqui, como é que eu vou fazer as minhas perguntas para essas mulheres. Mas eu sou Andréia Tomé, sou diretora para soluções de cybersecurity aqui na NTT Data, lidero o capítulo brasileiro da ONCE, Latam Women in Cybersecurity. A Vanessa já está em outro patamar, a Vanessa já é Latam, é líder do nosso centro de capacitação e treinamento, mas enfim. Meninas, o nosso tema aqui hoje é a influência das mentorias no empoderamento da mulher. Eu não vou enfatizar a influência positiva das mentoras, porque eu acho que a gente tem critério para selecionar mentoras e mentores na nossa vida e no decorrer da sua carreira. Mas eu queria saber primeiro de vocês 3, qual é o critério que vocês utilizam para selecionar os seus mentores? Vamos começar pela Fabi? Tá joia. Bom, os meus critérios aqui, primeiramente, né, sempre buscando profissionais, assim, que tem um pilar pessoas, um fator humano muito forte, né, porque eles vão entender quais são as dores, né, do próximo. Eles vão entender quais são as dores, né, que talvez as mulheres passam durante a trajetória profissional em um ambiente que, historicamente, sempre foi muito masculinizado, né. Então, eu sempre busco mentores assim, pai, mãe, ex-colegas de trabalho, ex-professores, né? Eu tenho muitos mentores que são meus ex-professores, sempre tive, assim, uma influência muito grande acadêmica, né? Então, assim, eu me formei em várias instituições, eu sou bióloga, me formei também em desenvolvimento de sistemas, me formei em direito digital, depois em cibersegurança, então tenho várias formações, aí eu tenho um network grandíssimo com os profissionais de educação, né? E assim, eu criei esses vínculos, né? E muitos desses profissionais hoje que estão, né, em grandes companhias também, se tornaram grandes mentores também, assim, para a minha trajetória executiva, né? Então eu sempre busquei, porque assim, na educação a gente tem, né, profissionais assim com uma energia diferente, né, que vem com aquela pegada pessoas, com aquela questão humana, com aquela questão acadêmica, mas que também tem os seus conhecimentos práticos, né, das grandes empresas. Então, eu fui pegando, né, essas características que eu via, né, como positivas, como potenciais para eu aplicar também na minha prática, tá? E fora isso, também meus líderes, né, aqueles que, nossa,
muitos pontos positivos, né, onde eu encontrei oportunidades, assim, de crescer, e também, talvez, líderes, assim, que talvez não tivessem sido bons o suficiente comigo, ou por algum motivo, assim, eu me sentia, né, inferiorizada de alguma forma, mas sempre buscando entender os motivos e ressignificar isso, né, como uma oportunidade de melhoria. Então, eu sempre busquei, assim, ter esses mentores, né, tanto positivos quanto negativos, mas sempre buscar oportunidades, assim, para que eu pudesse aplicar no meu dia a dia. Bom, tem muita coisa aqui que a Fabi disse que a gente está de acordo, que eu até utilizo para selecionar os meus mentores também. Mas, Silvia, o que você acrescentaria no seu critério para seleção de mentores? Bom, quando eu penso em mentoria, vem uma palavra que acaba sendo um pouco do slogan da empresa, criando confiança. E quando você busca um mentor, assim como quando você busca um profissional de saúde, muitas vezes ele é muito especialista naquele tema, mas você não sente aquela empatia de falar, ok, eu vou me abrir com esse profissional. Então, quando você fala de mentoria, eu acho que essa relação de confiança, essa parceria faz sentido na hora de você buscar isso. Ao longo da trajetória, assim como a Fabi comentou, a gente acaba tendo vários mentores, né, próximos a nós, e a gente falando aqui do livro, o primeiro livro foi assim, como é que eu trago essas pessoas que me inspiram, né, porque eu também tive essas pessoas ao meu lado, e eu acho que para mim o pilar importante é a família. Então eu vejo meus pais, da maneira deles, como é que eles conseguiram me ajudar, me mentorar ao longo do meu dia a dia, meu parceiro, né, de vida, de negócio, que é meu marido, que acaba trabalhando e atuando, e aprendi muito com ele, tanto na questão técnica quanto profissional. Eu entendo hoje que a minha filha acaba sendo uma inspiração, então essa nova geração estudando e compartilhando muito conhecimento, aquilo que a gente faz uma troca, né? Eu sou de uma geração, ela é de uma outra geração, e ela acaba pontuando algumas coisas para eu aprender e vice-versa. E pessoas que ao longo da minha trajetória, eu venho aí também do segmento de finanças, que acabaram sendo inspiração como líderes, né? Antigamente a gente usava muito a palavra chefe, mas que você analisa que naquele momento, naquele determinado ponto, era a maneira de você ensinar, mas que acabaram me mostrando, isso deve ser seguido, isso não, mas eu acho que o nosso dia a dia, a nossa experiência de vida acaba sendo importante para a gente também passar esse conhecimento. Então, são várias as pessoas aí que a gente não vai nomear, mas eu acho que a família aqui, para mim, e confiança seriam os dois pilares importantes. Bom, falou do seu projeto com o seu livro, TI de Salto, tem que falar o nome do livro da filha, porque eu sei que ela é escritora. Ai, meu Deus do céu, nossa, falar nisso, um beijo para ela que está na Itália. É um livro de poesias, o nome é muito completo, agora você me pegou, né, Andréia? Caramba, eu vou pegar o livro aqui, a gente já volta Procura aí. Procura aqui, pode deixar. Deixar a Vanessa falar e a gente já volta para você, porque eu acho uma dica super legal. Beleza, você pegou ele, né? Então, tá aí contigo também. Vamos lá, Vanessa, o que você acrescenta na seleção dos seus mentores? Fantástico, André. Primeira coisa que sim, que se a gente tivesse tido a oportunidade de ter mentores no início da nossa carreira, como hoje é possível, teria sido muito mais tranquila a nossa carreira. Pelo menos a minha teria sido muito mais, né? Depois que eu descobri que o quanto que é poderoso na nossa vida o processo de mentoria, eu não saio mais dele, né? Então, por exemplo, quando eu entro numa companhia, eu já busco identificar alguns principais executivos ou pessoas as quais tiveram uma trajetória interessante na empresa na qual estou. E eu busco essas pessoas para ter algumas conversas, alguns one-on-ones, né? E aí a gente começa uma troca muito importante, que eu acho que o processo de mentoria, ele é uma troca, porque você entrega informação, né, da tua vida e juntas você constrói uma expectativa. Então, eu olho pessoas que têm uma trajetória naquela empresa na qual eu acabo de entrar, eu olho pessoas do mercado nas quais eu me inspiro, né, nas quais eu me sinto uau, né, eu me inspiro, aquela posição é super interessante, qual foi o caminho que aquela pessoa percorreu, né, que pode ser interessante, né, como a gente faz a mentoria também, né, qual é o processo para chegar em algum determinado momento da carreira. Então, eu olho essas pessoas, quais são as pessoas que eu admiro, quais são as pessoas que
tiveram uma trajetória, eu sempre faço uma análise de como foi um pouco da trajetória daquela pessoa, porque não necessariamente a pessoa está numa posição extremamente estratégica, mas ela está numa posição que você fala, uau, ela trabalha, por exemplo, um exemplo, né? Nossa, ela tem uma liderança ali na parte de RH, ela entende muitas pessoas. Deixa eu entender um pouco como foi a trajetória dela, quais são os pontos que ela entende que são importantes para a gente trabalhar melhor com as pessoas, entender os pontos fracos, etc. Então, o processo de mentoria ele tem que ser pensado não sempre com foco por exemplo, em cybersecurity, e sim nas diferentes áreas que te formam como ser humano. Então, o meu processo, quando eu observo as pessoas que eu gostaria muito de ter nesse processo de mentoria, são essas pessoas, as pessoas que vão me fazer ser melhor cada dia. Porque, para mim, esse é o grande movimento da mentoria. E, mais uma vez, se eu tivesse tido isso no início da minha carreira, os tropeços não teriam sido tantos, né? Então, um privilégio hoje a gente ter esse momento, né? E tantas mulheres hoje também para a gente inspirar, e tantos homens também abertos para essas conversas maravilhosas. Muito bom. Agora vamos fazer o inverso. Vocês falaram qual é o critério para a seleção dos seus mentores e mentoras. Agora, qual é o seu melhor conselho como mentora, Silvia? Caramba, deixa eu só falar o nome do livro aqui para, né, não deixar... Por favor. Só dou flores aos vivos que não têm pressa. Então, é um livro de poesia, foi publicado aí pela minha filha, então fica a dica aí para quem quiser depois ler. Bom, a declaração é a coisa mais linda. É verdade, foi tudo feito por ela, então não pode ser muito coruja aqui, né? Bom, pensando nessa questão de mentoria, eu acho que quando você pensa como ajudar um colaborador, um mentorado, vamos assim dizer, o que de repente ele espera realmente daquela mentoria, né? Porque a gente, quando pensa em carreira, quando a gente pensa em empreendedorismo, eu tenho falado muito sobre empreendedorismo, e ser empresário nesse país às vezes tem alguns desafios. O que eu posso passar para ele para que realmente agregue, para que realmente ajude, para que ele possa ter uma visão muito ampliada às vezes, de um pequeno problema. E às vezes você está muito focado no problema e não está focado na solução. Então, eu acho que entender o que esse mentorado espera, o que esse colaborador espera, o que um amigo espera muitas vezes, faz sentido para qualquer tipo de conselho ou qualquer coisa que você vá comentar, ter a sensibilidade de entender o momento. Eu acho que isso é importante, né? Porque às vezes a gente está você até tem as informações, você tem o conhecimento, você tem tudo, mas você está num momento difícil. E às vezes o que você precisa é conversar, compartilhar, trocar experiências, como disse a Vanessa, entender. Uma vez me perguntaram, o que você faria se fosse eu? É muito difícil você dar essa resposta, porque o teu histórico, as tuas experiências para você chegar e tomar aquela decisão é uma, e a história e a experiência da pessoa que está te fazendo essa pergunta é totalmente diferente. Então, entender o contexto e colocar, olha, eu passei por isso ou eu não passei, o que eu poderia fazer. Mas eu acho que é ter esse objetivo muito claro do que realmente você vai poder contribuir para essa mentoria, para que ela realmente seja de 100% de aproveitamento, né? Assim, o máximo de aproveitamento possível. Obrigada, Silvia. Fabiana, e se a sua mentoria estiver focada em empoderar uma mulher? Qual é o seu melhor conselho para ela? Bom, meu maior conselho, assim, seria, primeiramente, né, ter em mente tudo que você precisa organizar, né, para construir esse empoderamento, né? Então, assim, busca de conhecimento, né? Ter, assim, uma capacidade, né, de também aceitar a diversidade. Então, assim, ela tem que se aceitar, ela tem que aceitar de que a gente não é perfeito, né? Nós erramos, somos humanos. Então, muitas vezes eu vejo mulheres, assim, com medo de dar o próximo passo, porque tem medo de errar. Mas medo de errar por quê, né? Então, muitas vezes, né, nós como mentoras, nós temos que parar, temos que ter uma boa escuta ali, né? Aceitar todas aquelas verbalizações e ajudar conforme a verbalização que a gente escutou, né? Ou seja, a gente vai tentar ressignificar, talvez, alguns traumas
que essas mulheres tiveram, tá? Então, assim, pode ser que tenha um conhecimento até além daquilo que é necessário, até além daquilo, né, que a empresa ou que a ocupação dela, no momento, exige. Ela está além, mas ainda há aquele trauma, né? Então, aí vem um pouquinho daquela questão da síndrome do impostor e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que para a gente mentorá-las, precisamos ter essa escuta, deixá-las verbalizar e a gente tentar ressignificar isso com as experiências que a gente já teve durante a nossa jornada. Eu acredito que assim a gente consiga, né, fazer com que essa nossa comunidade, sociedade, enfim, todas as mulheres, né, que ocupam as suas missões, não somente na tecnologia, mas todas as outras missões, né, que exigem ali o empoderamento, a gente consegue, então, a partir dessa nossa experiência, né, tentar ressignificar isso para elas. Obrigada, Fabiana. Agora eu vou mudar a sua mentoria, Vanessa. Não é de empoderamento e não é uma mentoria em geral. A sua mentoria, se ela estiver voltada para fazer com que uma mulher chegue à sua altura, né? Mulher engenheira se levam na Microsoft. Quais são os seus melhores conselhos numa mentoria dessa? Excelentes perguntas, né, gente? Que delícia de painel, mais uma vez. Gente, primeiro, tem que ser uma pessoa inquieta, tem que ter inquietude, tem que ter sede por conhecimento, né? Porque a gente aprende todos os dias. Tem que ter a humildade de dizer eu não sei, dizer que não estou pronta, dizer que preciso melhorar, né? Mas também você tem que se arriscar. Porque nós mulheres, às vezes não, né? Tem dados mostrando isso, né? Que às vezes a gente, para se preparar, para aplicar para uma posição, a gente espera atender todos os requisitos que estão naquela descrição. Enquanto que os homens, a média é de 50% a 60% já se aplicam, né? Não precisa atender todos aqueles requisitos. E assim tem que ser, gente, né? Porque não existe uma descrição de um perfil perfeito, né, para uma pessoa. A gente tem que olhar a descrição e ver quais eu atendo e como eu me sinto preparada. E aí, gente, voltando aqui ao ponto, primeiro, sede de conhecimento, se conectar com as pessoas corretas, porque é o seguinte, o que vale nessa vida, eu adoro essa frase que é o seguinte, não é onde você vai chegar, mas a jornada. Aproveite a jornada, isso significa, aproveite as pessoas que você conheça no caminho, troque ideias. Cada pessoa que você conhece, ela tem algo para te trazer, e vice-versa. A partir do que a gente está aberto para isso, você está aberto para crescer, né? Então, acho que isso se conecta com a inquietude, com a sede do conhecimento, né, de observar para onde o mercado está caminhando, de olhar as habilidades que você tem que desenvolver. Independente da área que você escolha na sua vida, é extremamente importante você desenvolver habilidades relacionadas a negócio. Se eu tivesse descoberto isso antes, teria sido incrível. E é o seguinte, pensa assim, ó, quem tem irmãos, né? Quem tem irmãos, você tem um irmão e tem você aqui, mulher. Aí teu pai, ele resolve comprar um carro. Quem que ele leva para ajudar a escolher o carro e a negociar, né? Então, essa parte de habilidades de negócio nem sempre foram naturais para a gente. Mas a minha provocação aqui, ela tem que ser. Ela tem que ser, porque com qualquer posição que você entrar na sua empresa, pode ser técnica, pode ser um analista de SOC, pode ser o que for, é o seguinte, você tem que entrar na empresa e saber qual é o destino daquela empresa, qual é a missão dela, como é que está a questão do revenue daquela empresa, ela tem ações na bolsa, para onde que ela está caminhando em termos de investimentos e de inovação. Uma vez que você se conecta com isso, você conecta a sua carreira com aquilo. Você conecta a carreira com o movimento da empresa. Então, inquietude, estudar o mundo de negócios, isso não significa estudar sobre vendas. Não estou falando sobre isso, estou falando sobre você entender os conceitos básicos do mundo financeiro, né? Trabalhe, sim, entenda de bolsa de valores, investimentos, que também é algo extremamente importante. E tenha essa inquietude, porque ela que vai te provocar todos os dias. O nosso mundo, se a gente não está aprendendo algo todos os dias, tem algo, né? Não existe um melhor que o outro. Então, vamos aprender todos os dias. Então,
coisas que eu falo para vocês hoje que eu não tinha essa clareza quando eu comecei, né? Então, você tem a oportunidade hoje de falar, uau, peraí, gente, o que eu faria diferente? Né? E é isso que a gente acaba provocando nas conversas de mentoria, né? O que eu faria diferente? Isso sem sombra de dúvida. A parte técnica, você vai, por exemplo, a minha carreira técnica inicial sempre foi muito forte. Quem está aqui na parte técnica, eu falo o seguinte, um dos melhores lugares para você ter profundidade no conhecimento técnico é na área de suporte. A área de suporte, ela te desafia toda hora. Por quê? Veja, você não tem só que resolver o problema daquele cliente, você tem que aprender a conversar com aquele cliente que está, às vezes, estressado ali, né, com dificuldades e tudo. Então, você começa a desenvolver habilidades que você passa, nossa, né, soft skills, não tem nada de soft aqui, né? Mas você tem que começar a desenvolver isso. Então, no esporte, você aprende essas habilidades, a resolver problemas críticos, né? A achar, quem estudou aqui teoria de grafos, né, o melhor caminho ali para que ele não seja o mais longo, mas que seja o mais ágil naquele processo, né? Então, se você está começando a tua carreira, dá uma olhadinha na área de suporte, porque, gente, ali você aprende um montão. Mas voltando só a desculpar o ponto da Andréia, inquietude, sede de conhecimento e estudar o mundo dos negócios. Obviamente, a parte técnica, etc., está tudo inerente aqui, mas esses seriam os 3 grandes diferenciais. Andréia, volto para ti. Muito bom, hein, gente? Tá quente esse painel, mas eu quero esquentar um pouco mais. Eu admiro muita gente, né? Eu acho que reconhecer, outro dia, num exercício de coach, aqui num processo de mentoria para meninas de 16, 17 anos, aqui na NTT Data, pela fundação, eu aprendi com uma coach que o que a gente admira no outro são características nossas já vigentes ou potenciais. Isso é para se pensar, porque o que eu posso ver no outro é algo que certamente eu sinto similaridade, eu estou buscando aquilo, eu tenho potencial para aquilo. Então, assim, eu, como quem buscou mentoria e buscou começar a contribuir, né, com esse ecossistema todo de empoderamento da mulher, assim que eu comecei a empreender, uma jornada antes de chegar na NTT, por aconselhamento da minha mentora, eu fui parar em Mulheres do Brasil. Então, não tem como não admirar Luísa Helena Trajano, né? São centenas de milhares de mulheres espalhadas pelo mundo fazendo a diferença. Não tem como não admirar Sônia Hess, a fundadora da Dudalina. Aliás, tive a oportunidade de ouvir a história da família. A mãe era empreendedora e o pai era poeta. Não tem como não admirar Rachel Maia. Tive a oportunidade de ouvir a Rachel falando, eu não sou o presidente, ela estava numa certa empresa, não sou a presidente aqui porque eu sou negra, eu não sou presidente aqui porque eu sou mulher, eu sou presidente aqui porque eu trago resultado. E o dia que eu não trouxer mais resultados, eu não serei presidente desta companhia. Mas também eu acho que réguas muito altas, elas nos ajudam a buscar mais. Então, essas réguas, e eu tenho gente muito grande que eu também admiro e está próxima de mim, como a Maria Fernanda Teixeira, que é líder do 88, foi vice-presidente de grandes empresas de tecnologia. O 88 é o comitê no Mulheres do Brasil, que visa garantir cotas de mulheres em conselhos, que, aliás, foi muito bem sucedido, e hoje a gente tem a B3 publicando isso no mercado, né, essa possibilidade. Mas eu também admiro Vanessa Pádua, Silvia Bellio, Fabiana Tanaka, porque aí você é mais perto, né? Mais fácil para eu poder fazer uma chamada de WhatsApp e falar o que você faria se estivesse no meu lugar. Mas assim, meninas, quem vocês admiram e o porquê? Vamos começar com a Silvia. Nossa, a lista é grande aqui para a gente, né, falar. São muitas as mulheres. Eu acho que, primeiro, eu admiro minha mãe, né, que mesmo sem nenhum conhecimento, conseguiu passar para mim, isso há 50 anos atrás, a importância da independência financeira da mulher, né, de buscar essa independência, de buscar ela que vinha de dona de casa, a gente está falando hoje aí dos jovens, poder ter esse acesso
a cuidar do seu dinheiro, né, que são coisas que a gente não acaba não ensinando, e o empreendedorismo, quando a gente pensa no dinheiro, pensa muito nessa questão. Então, ela é uma das pessoas. Uma das pessoas que você falou aí, de tantas mulheres que eu admiro também, numa palestra do Grupo Mulheres do Brasil, foi incrível lá no Recife, mas eu conheci, quando eu me dei conta dessa questão do empoderamento, né, porque até então eu vinha desse universo masculino, que a gente comentou aqui, estava muito restrita ao meu mundo, e num primeiro evento que eu fui de empreendedorismo feminino, que eu só tinha mulher, eu falei, nossa, entrei no evento errado. E eu conheci a Camila Cucci, da Mastertech. E aí vi o quanto ela faz, tanto na questão de desenvolvimento das meninas, como várias ações que ela tem. Então, pensando em alguém que você comentou, a Camila é uma delas, e aí, ao longo dos meus livros, todas as mulheres que, de uma maneira ou outra, acabaram fazendo parte aí dessa minha trajetória, são mulheres que inspiram, né? Então, são mulheres que eu admiro, são mulheres que eu falo, caramba, eu vi o seu post ontem, eu falei, nossa, Andréia, olha só, ela aqui nesse evento incrível. Então, assim, admiração mútua. Então, são muitas, né? E a gente vai criando esse networking, que eu acho que a gente está aprendendo a fazer. Nós, mulheres, não sabíamos fazer isso. Eu, na minha época, como disse a Vanessa, quem me dera eu ter tido alguns insights há 30 anos atrás e poder usar isso melhor. Então, essa rede que a gente está construindo, esse poder de conexões, de poder participar de um painel e depois se conectar e tentar usar isso no nosso dia a dia, eu acho que isso faz com que a gente se aproxime e cada vez aumente o número de mulheres na minha lista aí de inspiração. Então, são várias as mulheres, citei duas aqui rapidamente. Bom, você sabe que eu admiro minha avó, né, Silvia? Tanto é que ela foi a grande protagonista do meu capítulo do livro TI de Salto. Com certeza. O mercado de TI hoje conhece a dona Henriqueta, mas assim, você falou da sua mãe, eu me lembrei, olha, Gá, eu já nem falei da minha avó na lista. Mas, Fabiana, quem você admira e o porquê? Admiro demais vocês três, assim, minhas parceiras de sempre, e agora ainda mais unidas, né? E assim, quando eu estou conversando, né, com as minhas colegas, com os meus pares aqui, eu sempre fico imaginando, né, como seria Cristina Junqueira aqui com a gente, né? Amo Cristina Junqueira. Então, assim, é uma pessoa, né, uma profissional, assim como Vanessa, Andréia e Silvia falaram, tem a inquietude, estão sempre em busca de conhecimento, né? Ela é incansável, fala muito bem, a comunicação é espetacular, né? Admiro demais, porque ela é multidisciplinar. Então, Cristina Junqueira, ela é uma profissional que saiu de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? Foi para o Rio de Janeiro, voltou para São Paulo, se formou na USP, trabalhou no Unibanco, trabalhou em várias outras empresas do ramo financeiro, já foi, inclusive, Magalu, né? Ela foi Luiza Cred, né? Que é a unidade de serviços financeiros dessa enorme varejista, né? A gente ama a Magalu, obteve sucesso na construção da sua carreira, né? Utilizando as ideias inovadoras dela, soube compartilhar com as pessoas certas, né? Então, saber trilhar esse caminho, encontrar seus mentores, as pessoas certas ali para fazer essa troca de experiência, essa troca de ideias, e isso abriu oportunidade para ela, até que ela conheceu David Velez, né? E hoje, juntos construíram o quê? Esse império, né? Uma das empresas mais admiradas aí do ramo financeiro. Né? E com certeza, Cristina Junqueira me inspira. Muito bom. E você, Vanessa, além da gente admirar o board da UONCE, né? Letícia Guêmio, Lisbeth Plaza, Miriam Serrato, que são as mulheres aí brasileiras que foram construir projetos lá fora. A Letícia fundou a UONCE, que para quem hoje a gente trabalha como ONG. A gente tem mulheres da América Latina muito fortes, né, como referência, mas qual a sua principal referência? Nossa, Andréia, da ONCE que você falou, né? Sem sombra de dúvida, assim. Então, a Andréia é uma pessoa incrível, que impacta tantas pessoas no mundo, né? Eu olho muito essa questão, quanto que aquela pessoa está comprometida em impactar a vida do outro, né? Eu tenho uma grande, grande admiração pela Tânia Consentino. Tenho um prazer enorme de trabalhar com ela, né? É uma grande líder. A Vasu Jacol,
que é a nossa também CVP, Worldwide Security, incrível, tem uma jornada no mundo de segurança, no mundo de negócios, em grandes empresas, tem toda uma trajetória muito bonita, de muita garra por trás dessas mulheres, né? Pensando numa esfera mais de longo prazo, né, lá de trás, assim, eu gosto muito de ler biografias, né, biografias de diversas pessoas, né, gêneros, etc. Mas uma que eu gostei muito e que eu não conhecia, e aí na época que eu li, falei, uau, que espetáculo, né? Que a Viúva Clicquot, né, conhecida como Viúva Clicquot, foi uma grande empreendedora, né? Ela veio ficar viúva e herdou aquele império e tudo. Naquela época, como ela construiu tudo isso, né? Como ela construiu, continuou todo o grande império que ela tem hoje, que o grupo tem hoje, né? Louis Vuitton, Moet Hennessy. A Ada Lovelace, sem sombras de dúvida, né? A grande Ada. Então, e obviamente quando a gente olha para dentro, como vocês colocaram, né? Minha bisavó, a minha avó e a minha mãe. E aí, pensando nas minhas irmãs maravilhosas, a Luciana, que é uma grande professora, né, que recebeu uma premiação do MEC há 2 anos atrás, como a melhor professora do Brasil. Eu admiro muito a entrega dela no mundo da educação, né, na Universidade Federal de Uberlândia, e eu me inspiro nessas pessoas, eu inspiro na minha família, como a Silvia bem trouxe, porque se a gente olhar para dentro, a gente encontra essa nossa garra, a gente encontra os nossos propósitos. E aí você olha para fora para você ver o que mais pode ser feito. Então, por exemplo, a minha filha, ela chama Valentina, né? E ela chama Valentina por quê? Por uma admiração pela primeira cosmonauta russa, que é a Valentina Tereshkovka. Então, tudo vai permeando, né? Esses grandes nomes que nos cercam, porque são pessoas que fizeram uma grande história. Obviamente que a lista, ela acaba sendo muito grande, mas se a gente vem no dia a dia, né, eu tenho pessoas incríveis que trabalham comigo, que eu tenho uma admiração profunda, que estão sempre dispostas a apoiar, estão ajudando a transformar, impactar. Às vezes eu falo, uau, de onde vem tanta energia, né? Eu acho que daqui a pouco, quando a minha filha tiver um pouco maior, eu vou ter um pouco mais de energia, né? Mas essas seriam algumas pessoas, André, e cada uma tem o seu quezinho ali que me transforma. Bom, eu diria assim, nós estamos nos últimos 8 minutos de painel, então eu posso colocar fogo nessa história, porque logo vai acabar, então vai ser tranquilo. Se vocês fossem um homem, né, obviamente a gente está cansada, né, de dizer que me interrupt, mansplaining não é legal, né, e tem muita gente aprendendo, eu tenho um exército de WOMSs, he for she, e que não sejam da WOMSI, mas um exército de homens exemplo, que sejam he for she por natureza, e que têm o propósito de diversidade, que buscam empoderar mulheres, querem diversidade nos seus times, porque sabem que daí saem ideias múltiplas, né, ideias ímpares, correlacionando diversos gêneros como seus times de trabalho. Mas, Silvia, se você fosse um homem, o que você faria diferente para empoderar uma mulher? Bom, como eu disse anteriormente, é difícil se colocar, às vezes, no lugar do outro, sem realmente ter todas as questões, né? Eu venho de uma família italiana, sou a única mulher na família, então convivi sempre nesse universo masculino. Acho que aprendi a ser um pouco, né? A gente falava de ser esse moleque aí, não dá muita bola para algumas coisas, mas eu acho que o mundo está mudando, né? E quando você pega grandes empresas, né? Eu trabalho hoje fortemente com a Dell, também sou parceiro da Microsoft, e quando você pega essas grandes empresas e vê que elas estão dedicando um tempo para essa inclusão das mulheres, e aí você pega grandes eventos globais que têm um espaço exclusivo para as mulheres se reunir, eu acho que os homens estão entendendo que essa diversidade, que essa troca de conhecimento, que o nosso olhar feminino para algumas coisas, e aí especificamente para a tecnologia, pode contribuir. E, ao mesmo tempo, eu entendo que a gente está aprendendo também a lidar com eles e ensiná-los que é possível a gente não quer mais, a gente só quer ter o direito de opinar, de falar, e a gente colocava isso muitas vezes em algumas questões. Eu tive o privilégio, ao longo dessa minha trajetória,
de como empreendedora e à frente aí da empresa, ter como a Del aí, como parceiro, ter essa possibilidade de ser escutada, de ser ouvida, da minha opinião, ser respeitada, de ter um lugar à mesa, né, como a gente fala. Então, assim, eu acho que essa troca, e a gente, quando entende isso, e a responsabilidade que a gente tem quando senta numa cadeira dessa e contribui, e aí eu não quero estar lá por ser ou não mulher, eu quero estar lá por competência, por conhecimento e por tantas outras qualidades técnicas, vamos assim dizer. Eu acho que quando a gente consegue divulgar isso, e a gente está fazendo aqui nesse painel, né, no CISO, onde a gente está falando que provavelmente deve ter muito mais homens do que mulher, a gente consegue mostrar para eles que sim, a nossa opinião está aqui para ser ouvida. E eles vão aprendendo. Então, eu acho que é uma troca, é uma mudança de mindset, né? Então, é um trabalho que nós aqui estamos fazendo, estamos passando isso para as próximas gerações, eu para minha filha, a Vanessa para a filha dela, e a gente vai mostrando que a gente pode, sim, ajudar as nossas filhas, as mulheres e as meninas a se posicionar, e os homens estão entendendo que esse posicionamento é benéfico para todos, para os negócios e para a comunidade como um todo. Então, eu acho que é uma jornada e é um caminho que a gente está construindo e conquistando. Obrigada, Silvia. Vanessa, você agora vai dar 2 conselhos para um homem que você está mentorando em termos de diversidade. Excelente, excelente. E aí eu me espelho muito nos homens que eu conheço que empoderam mulheres. Eu tenho um grande amigo, irmão, que para mim é um exemplo de como isso deve ser, né? E eu me espelho muito nele para essas conversas, Andréia. A primeira dica, né, por assim dizer, seria: escute profundamente, sem julgamento. Escute. É difícil, a gente sabe o quanto que isso é difícil, né? Então, numa conversa, né, quando você está numa conversa com um homem, às vezes é muito comum você falar e aí logo depois já vem não está te escutando, na verdade, né? Não está praticando a escuta ativa. Então, escute profundamente. Segundo, numa mesa de reunião, trabalhe para que não ocorra a invisibilidade com outras mulheres. Se aquela mulher falou, dê a voz a ela. Se todos na mesa não escutaram, observe e provoque para que, olha só o que a Vanessa acabou de falar, né? Tem um TED Talk de uma CVP da Microsoft, que não está mais na Microsoft, ela foi CVP de canais por muitos anos, que é a Gabriela, e ela fala muito sobre esse tema de invisibilidade. Quantas vezes ela numa mesa, né, ela falava, ninguém escutava, aí vinha o último lá, falava o que ela tinha falado 30 mil vezes, e aí, olha, a ideia do fulano é legal, vai, né? A invisibilidade é isso, você fala, ninguém te escuta, né, ou escuta no processo, passa para o próximo. Então, esses dois pontos, escuta ativa, e quando você estiver numa mesa onde tenha mulheres, ajude para que a invisibilidade não aconteça, para que a voz das mulheres que estejam ali sejam ouvidas de maneira igualitária, por assim dizer. Então, seriam esses 2 grandes. Muito bom, Vanessa. E agora, Fabiana, é o seguinte, recadinho do coração, cara. Os nossos Re4X são de 75% a 80% do nosso mercado de cybersecurity. Então, assim, conselho do coração, recado do coração como mentoria para eles. Temos que ser exemplo, temos que trazer exemplos práticos, né? Trazer à tona, né, todos os obstáculos, né, e dificuldades que a gente já passou e como que a gente resolveu, né? Então, a gente precisa ter essa escuta ativa, né, ter discussões abertas com elas, emergir junto nos desafios e co-criar um ambiente equilibrado e respeitoso, né, para que elas consigam verbalizar isso, para que a gente consiga, da melhor forma, trazer à tona aí toda a nossa experiência e também disseminar, né, toda essa nossa cultura, esses valores aí também para os demais, né, que estão, assim, cercando-as, né, dentro desse networking, tanto networking profissional, acadêmico, familiar, né, então tudo isso é um ecossistema que deve ser tratado e a gente
como executivas, né, e na nossa missão, na nossa cadeira e dentro das nossas responsabilidades, também precisamos olhar para isso, né, e ajudar aí essas grandes profissionais que nós temos no mercado, né, que hoje precisam dessas oportunidades e às vezes basta um empurrãozinho que elas decolam. Muito bom. Eu queria agradecer muito ao CISO Fórum essa oportunidade de estar aqui moderando essas 3 grandes estrelas. Pessoal, sigam essas mulheres, elas estão ajudando a mudar o mindset de mercado, a mudar o mundo, a defender o mundo de riscos cibernéticos. E aqui, então, eu encerro o nosso painel, queridas, carinhosamente, gratidão, obrigada pela entrega, que eu conheço muito, vocês sei que foram todas muito verdadeiras, e agora eu passo a palavra para o nosso mestre de cerimônias, para ele dar continuidade aqui às atividades. Obrigada. Eu que agradeço a todos vocês, excelente participação, bombou aqui, né, o acompanhamento de todos aqueles que estão aqui com a gente na plataforma, inclusive aqui no estúdio que a gente tá todo mundo, até os técnicos vidrado aí no bate-papo de vocês, mostrando claramente, né, que vocês estão fazendo a diferença, principalmente no setor de cibersegurança. Então, a todas vocês, muito obrigado por abrilhantar ainda mais o nosso evento, o CISO Fórum Brasil 2022, tá bom? Um abraço a todos e todas. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tchau, gente. Pessoal, aqui se encerra então o nosso segundo dia CISO Fórum Brasil 2022. Eu sou o Tuco da Biz Events. Gostaria de agradecer a todos os palestrantes, a todos os painelistas que estiveram conosco aqui nesse super bate-papo de mais um dia. Eu sei que todos eles têm bastante o que fazer e dedicar um tempo para estar aqui com a gente é bastante importante para falar de cibersegurança, tecnologia e também inovação. Lembrando mais uma vez que as palestras do dia de ontem já estão disponíveis na plataforma, então basta você entrar lá na palestra específica do palestrante específico, né, que você tem interesse, clicar no botão assistir a gravação, que você vai conseguir assistir também. E a gravação de hoje, amanhã, nós vamos também estar disponibilizando, tá bom? Muito obrigado a todos aqueles que contribuíram com suas perguntas através do chat. Agradecimento especial aqui para a equipe das Biz Events, para a equipe aqui do estúdio, né, a todos aqueles que estão acompanhando a gente. Foi um verdadeiro prazer ter vocês conosco. Mais uma vez, amanhã estaremos de volta, novamente às 9 da manhã, para o nosso terceiro dia do CISO Fórum Brasil 2022. Então a todos vocês, pessoal, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.